Confrontar e integrar nossa sombra. Às vezes a vida parece que você está assistindo a um filme sobre você, mas não é exatamente a versão que você mostra para o mundo. Nos bastidores, há uma parte de você que é muito intensa, muito ambiciosa, ou até mesmo muito estranha para ser revelada. Esse eu que você oculta é a sua sombra. Muitas vezes, ela parece um antagonista pessoal. Mas e se abraçar essa sombra pudesse desbloquear uma vida mais autêntica e plena? À medida que nos aprofundamos na compreensão e na integração dessas partes escondidas, com base nos conceitos de Carl Jung e na filosofia estoica, lembre-se, esta jornada é sobre autodescoberta, é sobre conduzir nossas vidas em direção à realização genuína, conquistando o caos interno que os estoicos tanto falaram. Se isso ressoa com você, ou se você está curioso sobre onde essa exploração pode levar, apertar o botão de inscrição não é apenas um clique, é um compromisso com mais descobertas como esta. Fique comigo durante este vídeo, pois cada parte da nossa discussão é crucial para criar um eu empoderado. Vamos explorar o que essas sombras têm a nos ensinar e como reconhecê-las pode mudar nosso caminho. Em nossa busca para verdadeiramente nos conhecer, há um aspecto intrigante que muitas vezes é esquecido: o eu-sombra. Esse termo, criado pelo psicólogo Carl Jung, refere-se ao lado oculto da nossa personalidade. As partes que escolhemos não ver ou não mostrar. É como se cada pedaço de nós mesmos que sentimos necessidade de esconder ou suprimir, por medo de ser demais, não bom o suficiente, ou simplesmente por não se alinhar com quem achamos que devemos ser, estivesse ali. Essa sombra não é apenas um repositório para traços negativos. Ela também guarda pontos fortes não reconhecidos e potenciais não realizados. O conceito do eu-sombra pode ser assustador, mas é profundamente esclarecedor. Pense por um momento naqueles pensamentos fugazes que você teve e que não parecem se alinhar com sua autopercepção habitual. Talvez seja uma explosão súbita, de raiva, um pouco de ciúme ou um desejo incomum que parece fora do seu caráter. Esses não são apenas pensamentos aleatórios. São mensagens da sua sombra, pistas para entender o escopo mais completo de quem você é. Ao examinar esses pensamentos, podemos começar a ver os contornos do nosso eu oculto, trazendo à luz o que mantemos no escuro. Mas por que se preocupar com essa introspecção? O estoicismo nos ensina o valor do autoconhecimento como caminho para a virtude e a liberdade pessoal. Os estoicos acreditavam em viver em harmonia com a natureza, incluindo a natureza humana. E isso significa abraçar todos os aspectos de si. Mesmo ao confrontar e integrar nossa sombra, não apenas nos tornamos mais inteiros, mas também mais resilientes e adaptáveis aos desafios da vida, passamos a entender que nossas sombras não são nossos inimigos, mas partes integrantes do nosso ser. Quando reconhecidas, elas podem levar a um maior crescimento pessoal e autoaceitação. Integrar a sombra não se trata de dar livre curso aos nossos impulsos mais baixos. Em vez disso, é sobre reconhecê-los e transformá-los. Por exemplo, digamos que você sempre se viu como uma pessoa conciliadora, mas no fundo, há uma faísca competitiva que você suprime porque não se encaixa na sua autoimagem. Ao reconhecer esse lado competitivo, você pode canalizá-lo de forma produtiva em áreas como esportes, hobbies pessoais ou negócios, usando-o para impulsionar você para frente, em vez de deixá-lo se esconder em formas potencialmente destrutivas. O processo de enfrentar a sombra pode ser desconfortável, exige um nível de honestidade e coragem que muitos acham assustador. E, no entanto, é nesse desconforto que encontramos a oportunidade para a verdadeira transformação. Assim como os estoicos praticavam a reflexão diária, examinando suas ações e motivos para melhor se alinhar com seus valores, nós também podemos usar o conhecimento da nossa sombra para conduzir nossas vidas de forma mais autêntica. Cada vez que iluminamos uma parte oculta de nós mesmos, reduzimos seu poder de nos controlar inconscientemente. Entender nossa sombra também pode melhorar nossos relacionamentos. Muitas vezes, o que nos irrita nos outros pode ser um reflexo dos nossos próprios traços de sombra. Se a assertividade de alguém te incomoda, será que você não está se permitindo ser assertivo?
quando necessário. Reconhecer e integrar essas características pode levar a interações mais saudáveis e conexões mais significativas. Enfrentando sua sombra, confrontar as partes de nós mesmos das quais nos afastamos não é uma tarefa pequena. É como entrar em um quarto escuro dentro de nossas mentes, onde armazenamos todas as coisas com as quais não queremos lidar. Medos, desejos, arrependimentos ou até mesmo talentos que enterramos porque nós ou outros os consideramos indesejáveis. Enfrentar sua sombra significa acender a luz naquele quarto e realmente olhar ao redor. Entendendo o que está lá e por quê, esse processo, embora assustador, é incrivelmente poderoso. Imagine que toda vez que você sentiu uma onda de raiva ou uma ponta de ciúme, você deixou esses sentimentos de lado, talvez dizendo a si, mesmo que não era certo se sentir assim. Mas essas emoções, tão intensas e desconfortáveis quanto possam ser, são sinais da nossa sombra chamando nossa atenção. Ao enfrentá-las, podemos começar a desvendar a complexa tapeçaria da nossa personalidade e ganhar insights cruciais para o crescimento pessoal. Quando começamos a confrontar nossa sombra, é essencial fazê-lo com compaixão e paciência. Isso não é sobre autocrítica ou julgamento. Em vez disso, pense nisso como encontrar um velho amigo com quem você perdeu contato. Pode haver constrangimento ou tensão no início, mas também há o potencial para reconciliação e compreensão. Você pode descobrir, por exemplo, que sua dúvida persistente sobre si mesmo é, na verdade, uma forma de proteção contra falhas, uma maneira de se manter na sua zona de conforto. Reconhecer isso pode fortalecê-lo para assumir riscos calculados e crescer além dos limites que você inconscientemente estabeleceu para si mesmo. Além disso, enfrentar sua sombra pode levar a uma profunda sensação de liberdade. Muitos de nós carregamos o peso de medos não examinados e desejos não reconhecidos, que podem ditar nossas escolhas e moldar nossas vidas de maneiras que não percebemos. Ao trazê-los à luz, tiramos o poder que eles têm de nos controlar das sombras. Essa é uma chave para a liberdade estoica. Liberdade não apenas de influências externas, mas dessas pressões internas que impomos a nós mesmos, abraçando a integração. Abraçar cada parte de quem somos, até mesmo aqueles pedaços que ignoramos ou escondemos por tanto tempo, não é apenas sobre reconhecimento, é sobre integração. É aqui que levamos todas essas descobertas de confrontar nossa sombra e começamos a tecê-las no tecido da nossa vida diária. Pense nisso. Como reformar uma casa antiga. Você não apenas identifica os pontos fracos e os ignora. Você os conserta, talvez até os melhora, transformando-os em forças que reforçam toda a estrutura. Nesse processo de integração, é vital abordar com sabedoria e intencionalidade. Como os estoicos, devemos usar nossas mentes racionais para discernir como esses traços podem nos servir melhor, tanto a nós quanto às nossas comunidades. Não se trata de deixar esses aspectos mais escuros correrem soltos, mas de canalizá-los de formas construtivas, em vez de destrutivas. Por exemplo, se você descobrir uma agressão oculta, em vez de suprimi-la ou deixá-la explodir, você pode canalizá-la em esportes competitivos ou em defender apaixonadamente causas em que acredita. Essa prática pode mudar profundamente como interagimos com o mundo, transformando nossas sombras em ferramentas para uma vida mais autêntica e plena. Ao integrar nossa sombra, nos alinhamos mais de perto com a ideia estoica de viver de acordo com a natureza, nossa verdadeira natureza, que inclui todas as nossas facetas, não apenas as socialmente aceitáveis. Trata-se de criar uma harmonia dentro de nós mesmos, que se reflete para fora, em nossas ações e interações. Quando paramos de lutar contra partes de nós mesmos, encontramos uma maior paz e energia para nos dedicar à vida de forma plena e eficaz. Além disso, integrar a sombra pode liberar criatividade e inovação. Muitas vezes, são aquelas peculiaridades, as partes suprimidas de nós mesmos, que guardam a chave para perspectivas e soluções únicas. Ao dar-lhes espaço para respirar, podemos trazer novas ideias para o nosso trabalho e projetos pessoais. É como deixar a luz entrar em um quarto que está escuro há muito tempo.
De repente você vê coisas que não podia ver antes, cores e padrões que inspiram novos caminhos de pensar e ser. Essa integração também nos ajuda a lidar com desafios de forma mais robusta. Quando conhecemos bem nossos lados mais obscuros, somos menos propensos a ser desviados por eles. Podemos antecipar como reagiremos sob estresse e planejar de acordo. Essa é a essência da resiliência estoica. Preparar a mente para tudo o que a vida nos lança, compreendendo-nos completamente. Esse profundo autoconhecimento nos permite permanecer firmes, não porque somos imunes às dificuldades, mas porque entendemos intimamente nosso funcionamento interno. Abraçar e integrar nossa sombra também nos ajuda a evitar as armadilhas da hipocrisia. É fácil julgar os outros com severidade por traços que nos recusamos a reconhecer em nós mesmos. Ao reconhecer e integrar essas características, desenvolvemos uma perspectiva mais compassiva, entendendo que todos nós lutamos e, muitas vezes, compartilhamos as mesmas falhas que criticamos nos outros. Isso leva a interações mais autênticas e menos conflitos internos, já que não precisamos mais manter uma fachada de perfeição, assumindo a responsabilidade, tomar posse de cada aspecto da nossa personalidade, incluindo as partes mais escuras e menos visíveis. É um passo profundo rumo ao autoaperfeiçoamento genuíno e à integridade pessoal. Quando começamos a realmente assumir responsabilidade por nossas ações, sentimentos e pensamentos, abraçamos a ideia de que somos os arquitetos do nosso próprio caráter e destino. Essa responsabilidade não é sobre autoculpa, mas sobre nos fortalecermos para responder aos desafios da vida com maturidade e sabedoria. Na filosofia estoica, a ênfase na responsabilidade pessoal é fundamental. Os estoicos acreditavam que, embora não possamos controlar eventos externos, podemos certamente controlar nossas respostas a eles. Esse controle começa com a compreensão do espectro completo de quem somos, sombras incluídas. É sobre reconhecer que nossas reações de irritação, impaciência ou inveja não são apenas explosões emocionais espontâneas, mas estão profundamente enraizadas em partes de nós mesmos que talvez não tenhamos reconhecido ou entendido completamente. Ao assumir a responsabilidade por essas partes, nos engajamos com o que os estoicos viam como a essência da virtude: viver de acordo com a razão. Se você descobrir, por exemplo, uma tendência à inveja, em vez de agir sobre ela ou suprimi-la, você a reconhece como parte da sua experiência humana. A partir daí, pode começar a fazer perguntas importantes. Por que eu me sinto assim? Ou, o que está faltando na minha própria vida que me faz sentir inveja dos outros? Essa linha de investigação pode levar a um maior autoconhecimento e, finalmente, a comportamentos mais produtivos. Além disso, assumir a responsabilidade envolve um compromisso com o crescimento pessoal. Significa ser honesto sobre onde você está na sua vida, quem você é e como pode melhorar. Isso envolve deixar de lado desculpas e enfrentar verdades, às vezes desconfortáveis, sobre nossas motivações e desejos. Não se trata apenas de autodisciplina, mas de autoevolução. À medida que integramos nossos seu sombra, podemos descobrir que nossos objetivos e aspirações mudam para refletir uma compreensão mais profunda das nossas verdadeiras capacidades e desejos. Essa abordagem também promove um relacionamento autêntico consigo mesmo e com os outros. Quando você assume a responsabilidade pela sua sombra, reduz o risco de projetar partes negadas nos outros, o que pode levar a mal-entendidos e conflitos. Por exemplo, se você reconhece suas próprias lutas com a insegurança, é menos provável que perceba as ações dos outros como ameaças pessoais. Assim, a responsabilidade leva a percepções mais claras e interações mais saudáveis. Harmonizando, quando começamos a reconhecer todas as diferentes facetas da nossa personalidade, o próximo passo é aprender como juntá-las em harmonia. Não se trata de achatar nosso caráter em uma única nota, mas sim de orquestrar uma complexa sinfonia de traços que nos tornam únicos. Harmonizar nossas características significa reconhecer e integrar nossas sombras de modo que contribuam positivamente para o nosso ser geral. A arte de equilibrar essas diversas características é uma reminiscência da prática estoica de viver de acordo com a natureza.
Os estoicos se esforçavam para entender a natureza do mundo e de si mesmos, e então, viver de uma forma que se alinhasse com esse entendimento. De forma similar, quando harmonizamos nossas características, buscamos alinhar nosso mundo interno, nossos impulsos, emoções e capacidades, com nossas ações externas e interações. É sobre encontrar um caminho do meio, onde cada parte de nós tem um papel, e nenhuma domina em detrimento das outras. Por exemplo, se você descobrir que tem um lado sombrio que é incrivelmente ambicioso, essa característica não precisa ser suprimida ou deixada solta sem orientação. Em vez disso, pode ser equilibrada com suas qualidades mais cooperativas e orientadas para a equipe. A ambição te motiva a alcançar e se destacar, enquanto seu lado cooperativo garante que você permaneça conectado e responsável com aqueles ao seu redor. Esse equilíbrio garante que sua ambição não atropele os outros, mas, em vez disso, seja canalizada para liderar e inspirá-los. Harmonizar também envolve transformar o que poderia inicialmente parecer fraquezas em pontos fortes. Talvez você sempre tenha visto sua sensibilidade como um passivo, um aspecto de sombra que te torna vulnerável. No entanto, quando harmonizada, essa sensibilidade pode se tornar uma ferramenta poderosa para empatia e compreensão, melhorando seus relacionamentos e permitindo que você navegue nas interações sociais com mais habilidade. Ao ajustar sua perspectiva, você transforma um traço oculto em um ativo visível. Além disso, o conceito estoico de autocontrole desempenha um papel significativo nesse processo. Autocontrole não é sobre repressão, mas sobre expressão adequada. Significa não deixar que qualquer aspecto único da sua personalidade domine o resto. Quando você sente raiva, por exemplo, o autocontrole ajuda você a expressar esse sentimento de forma assertiva, em vez de agressiva, garantindo que sua raiva seja ouvida e abordada sem causar danos. Essa é a essência da harmonização. Saber quando e como deixar partes de si mesmo vir à tona. Essa jornada de integração é profundamente pessoal e requer uma compreensão matizada de si mesmo. Ela exige que você se torne tanto o maestro quanto a orquestra da sua própria vida, sensível à dinâmica do seu mundo interior. E como eles se desenvolvem na sua realidade externa? Cada traço que você possui é como uma nota musical que, quando tocada em harmonia com as outras, cria uma melodia mais bonita e competente. Esse processo é contínuo e dinâmico, à medida que crescemos e mudamos. Os caminhos pelos quais nossas características precisam ser equilibradas e expressas também se transformam. A vida nos apresenta continuamente novos desafios e oportunidades, exigindo diferentes aspectos da nossa personalidade para avançar. A chave é permanecer. Sintonizado com essa música interna, ajustando conforme necessário para manter uma harmonia que ressoa com quem somos e aspiramos ser, mantendo a espada afiada, manter uma vanguarda afiada sobre nossa autoconsciência e crescimento pessoal, requer esforço contínuo, muito semelhante. A forma como um espadachim qualificado deve afiar sua lâmina regularmente, esse processo contínuo garante que nossa compreensão de nós mesmos permaneça clara e precisa, permitindo-nos navegar as complexidades da vida com sabedoria e adaptabilidade. A prática de manter nosso autoconhecimento afiado não é uma conquista única, mas um esforço para toda a vida que exige dedicação e reflexão regular. Na tradição do estoicismo, a importância da autorreflexão consistente é enfatizada como uma ferramenta para manter clareza moral e mental. Estoicos como Marco Aurélio se comprometiam com meditações diárias e reflexões ponderadas sobre seus comportamentos, pensamentos e emoções. Ockham os ajudava a entender suas ações e se alinhar mais de perto com seus valores. Em nossa própria jornada, essa introspecção regular nos ajuda a permanecer intimamente conectados com nosso eu interior, particularmente os aspectos que são fáceis de ignorar ou suprimir. Os lados sombrios, envolver-se regularmente com nosso eu sombra, nos permite detectar novas tendências ou padrões recorrentes que podem surgir à medida que nossas vidas e circunstâncias mudam.
Por exemplo, se você se sentir ressentido quando normalmente é bastante acomodativo, isso pode sinalizar um aspecto da sua sombra vindo à tona, indicando talvez que seus limites estão sendo ultrapassados ou que suas necessidades não estão sendo atendidas. Reconhecer tais padrões nos ajuda a abordá-los de forma construtiva antes que levem a problemas maiores. Além disso, manter a espada afiada não envolve apenas observação passiva, mas engajamento ativo com nossas descobertas. Isso exige que façamos perguntas difíceis e sejamos honestos com as respostas que encontramos. Existem partes de mim das quais ainda estou me escondendo, ou quais medos estou deixando que me segurem. Esse nível de investigação pode ser desafiador, mas é essencial para o verdadeiro crescimento e compreensão. Permite-nos fazer escolhas informadas sobre como agir, garantindo que nossas ações estejam em harmonia com nossos valores mais profundos e crenças. Essa prática também melhora nossa resiliência. Quanto mais entendemos nosso funcionamento interno, mais preparados estamos para enfrentar os desafios da vida. Podemos antecipar nossas reações ao estresse ou conflito e gerenciá-las com mais eficácia. Isso não significa que não experimentaremos dificuldades ou desconforto, mas que estamos melhor equipados para lidar com essas situações quando elas surgem. Nossa preparação não se trata apenas de negociar com desafios externos, mas também de gerenciar nossas respostas internas, mantendo a compostura e nossa integridade mesmo. Quando testados, esse engajamento contínuo com nossa sombra pode aprofundar nossa compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Ao confrontar e aceitar continuamente nossas próprias complexidades, é mais provável que estendamos essa compreensão aos outros, reconhecendo que todos têm suas próprias lutas e sombras. Esse reconhecimento mútuo pode promover um maior senso de conexão e empatia dentro de nossos relacionamentos, melhorando nossas interações sociais e contribuindo para uma maior compreensão e comunidade de apoio. De acordo com os princípios estoicos, devemos abordar essa autorreflexão contínua, não como um fardo, mas como um ritual de fortalecimento. Uma forma de manter nossa mentalidade e lâminas emocionais afiadas e prontas. É um compromisso para vivermos conscientemente, plenamente e honestamente ao integrar essa prática em nossa vida diária. Não apenas permanecemos fiéis a nós mesmos, mas também abrimos um caminho para a realização e sabedoria genuínas. Enquanto concluímos nossa exploração hoje, lembre-se, compreender e integrar sua sombra não se trata apenas de descobrir partes ocultas de si mesmo. É sobre embarcar em um caminho rumo a uma visão mais autêntica e uma vida plena. O estoicismo nos ensina o valor do autoconhecimento não apenas como um exercício filosófico, mas como uma ferramenta prática para viver bem e com sabedoria. Obrigado por se juntar a mim hoje. Vejo você em breve.